do Senhor. Oremos ao Senhor para que Deus nos abençoe aqui. Amado e querido Deus, Senhor Jesus Cristo, nos atrevemos nessa hora a chegar à Tua presença, e em temor e tremor, pedimos as Tuas bênçãos e que o Senhor nos capacite para que possamos, ó Senhor, entregar a Tua palavra, segundo a Tua vontade, que possamos de alguma maneira maravilhosa e miraculosa ouvir a voz de Jesus Cristo, e que nesses momentos que pregamos, possa ser a nossa voz, a Tua voz, e possam escutar as nossas palavras, não sendo nossas palavras, mas Tuas palavras, e possam atender a nossa voz como se fosse a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo, e ouvindo essa voz que conhecem, seguir a Jesus Cristo, e tal qual a Tua voz, a proferir Tuas palavras, aqueceu o coração dos homens, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, nós te pedimos que se aqueça o coração de todos os que nos ouvirem, porque seja a Tua voz e seja a explanação da Tua palavra, e que se devolva a todas as vidas a esperança perdida, que se devolva a todas as vidas o fogo que estava apagado, que se reavive a chama dentro de cada um de nós. Ó Deus, tem misericórdia da minha pessoa, tem misericórdia da minha vida, porque a mim agora compete levar a Tua palavra nesse momento. Abençoa-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor Jesus. O Dr. Russell Shedd certa vez disse: louvamos a Deus porque Deus nos deu algo extraordinário, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus fala conosco através da Sua palavra. Mas Deus não apenas nos deu a Sua palavra, mas nos deu o melhor intérprete da Sua palavra, que não é carne, que não é sangue, mas que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina, Ele interpreta, Ele nos ilumina, Ele que é Espírito de revelação nos revela Jesus, nos revela a palavra, nos revela a Ele próprio, ao Senhor Deus. Ele, o Espírito Santo, é Espírito de revelação. Disse Russell Shedd: glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo que nos revela a Escritura, mas o problema é que o Espírito Santo precisa usar homens ineficientes, como nós, que nem sempre interpreta corretamente. Todos nós somos passíveis de falhar, de cair, mas justamente nisso está a nossa força. Por isso o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, aí então sou forte, porque aí se manifesta o quê? A dependência do Senhor, e portanto a graça do Senhor nos é suficiente. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, que o poder de Deus se aperfeiçoe em nossas vidas, em nossa debilidade, em nossa fraqueza, na dependência do Senhor. O
pregador John Piper, em uma conferência da Fiel, disse certa vez que nossa autoridade está totalmente fiada ou totalmente baseada nas Escrituras. Portanto, não é o homem, por mais sábio, por mais inteligente, por mais competente que seja, que é a autoridade pela sua experiência, pela sua competência, pela sua capacidade. O que é autoridade são as Escrituras. E John Piper acrescenta: se eu falar qualquer coisa que não esteja nas Escrituras, isso não vale para nós, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, nós temos que nos concentrar nas Escrituras. O doutor Charles Stanley diz em um dos suas mensagens: eu não sou a autoridade, a palavra é a autoridade. Então nós cremos na autoridade desta palavra, nós cremos na Bíblia como a palavra escrita, a palavra revelada de Deus para as nossas vidas. Se você quer saber o que Deus tem para falar com você, embora eu creia que Deus fale audivelmente, gostaria que todos ouvissem ao Senhor, eu creio que Deus fala por meio dos profetas, e tomo minhas palavras de Moisés: quisera eu que todo o povo fosse profeta. E o próprio apóstolo Paulo diz: todos podereis profetizar. Mesmo que nem todos sejam profetas, todos poderemos profetizar. Eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra é a palavra de Deus para mim e para você. E eu quero falar a respeito de avivamento. Estamos em oração, estamos pedindo avivamento. Avivamento. E gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, inicialmente no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 28. No final do mesmo capítulo, onde encontramos a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco, Ele permanecerá conosco, Ele está conosco todos os dias, Ele não nos lançará fora. Ele mesmo disse: eu não lanço fora ninguém que tenha vindo a mim. Ele acolhe a todos nós. Deus te guarda, Deus te protege, Deus é por você, Deus não te deixa sozinho, você jamais estará sozinho. Eis que eu estou convosco, jamais estaremos sozinhos, Ele está conosco. Mas tudo que Jesus começou a falar, e quando nós lemos um texto como esse, que se repete em Marcos, que se repete em Lucas, esse texto da grande comissão, que nos fala daquele momento em que Jesus conversa com seus discípulos e depois é erguido aos céus. Em Atos também nos fala algo sobre este momento final. Então, para que nós tenhamos uma ideia panorâmica, é bom lermos tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e quanto Atos. Tudo começa Jesus dizendo:
toda autoridade. A palavra exousia é a palavra algo legal, ser legal, ter autoridade de lei. É uma lei imposta, é uma lei e que nós não podemos ser desobedientes a essa lei. É um comando, é um mandamento, é uma ordenança. Ele me comissionou, mas ele também me ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias. Mas Jesus também disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o Paracleto. A palavra Paracleto, que se refere ao Espírito Santo, é a palavra conselheiro, é a palavra consolador, é a palavra que significa também encorajador, o capacitador, aquele que nos capacita, aquele que nos dá forças, aquele que nos dá coragem, aquele que nos dá o conselho certo, aquele que nos ensina. Ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Esse é o Paracleto, este é o Espírito Santo do Senhor. Toda a autoridade me foi dada. Mas venha comigo agora a Atos, capítulo de número 1, e o famoso versículo de número 8. Disse Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder, poder, dunamai, ou dínamos, poder explosivo, mas ao mesmo tempo poder libertador, liberador, poder, recebereis poder capacitador, grande poder, não pouco poder, muito poder, poder que capacita, porque dunamai tem a ideia de um poder que capacita, de sermos capazes. Então, recebereis, direi eu assim, numa interpretação muito livre. A ideia é poder, mas direi, recebereis capacidade. Antes disso não tereis capacidade, e necessitais disso para terdes capacidade. Recebereis capacidade para serdes minhas testemunhas. Esse poder que nos capacita, esse poder que nos faz alcançar, ter habilidade pessoal, ter habilidade, capacidade, poder para sermos testemunhas de Jesus. Autoridade e poder. Esses dois elementos são essenciais para que haja um verdadeiro avivamento. Quando há um avivamento, a autoridade produz algo e o poder também produz algo. Onde há avivamento, há autoridade. Onde há avivamento, há poder. Onde há avivamento, há a manifestação da pessoa, e tendo a manifestação da pessoa, a manifestação de autoridade e a manifestação do poder. Por isso o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
todo aquele que nele crê. É poder de Deus. E o Evangelho se apresenta com confirmação da palavra por meio de sinais que se seguem, que diz, de fato, eles tendo saído, pregaram a palavra. A palavra é a autoridade. Temos que pregar a palavra, e confirmava a palavra, cooperando com eles. O Senhor, por meio de sinais que se seguiam, manifestação de poder, autoridade e poder. Quando há um avivamento, há consequências de um avivamento. Muitas são as consequências de um avivamento. Mas há consequências de avivamento no mundo e há consequências do avivamento na igreja. O poder exige ou mesmo gera realização, mas a autoridade exige obediência. E quando nós estamos vivendo autoridade, nós estamos vivendo obediência. Quando nós vivemos obediência, se nós fazemos a vontade de Deus, se nós fazemos a vontade de Deus, e então temos obediência, e eu posso entender que pecado é desobediência. Até mesmo nós dizemos o pecado, em sua forma original, se manifestou na desobediência, na rebelião, a desobediência. Então, se a autoridade requer obediência, e estando nós obedientes, estamos fazendo a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus é sermos santos, é a santidade em si, e o fazemos porque amamos. Se me amais, fareis o que vos digo, me obedecereis. Por quê? Se me amais, porque amamos, obedecemos, estamos debaixo da autoridade. Essa não é uma autoridade imposta. Há muita gente querendo impor autoridade. Impor autoridade é mais autoritarismo que autoridade, mas essa é uma autoridade reconhecida, admirada, em que eu me sujeito porque reconheço a autoridade sobre mim. Quando nós falamos de autoridade, nós pensamos imediatamente no episódio bíblico do centurião que se encontra com Jesus e pede ao Senhor Jesus que vá com ele à sua casa. Os judeus deram testemunho que ele era um homem bom e que muito tinha ajudado a comunidade judaica, e que o servo dele era judeu. Então ele não pede nada para ele, mas pede para o outro. E Jesus então se propõe a ir. Mas em algum momento aquele homem, percebendo que Jesus teria um problema, digo eu, assim imagino, se apressa e diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Por quê? Porque ele era gentio, e Jesus era um rabi, era um rabino, era um mestre, e ele não era correto isso aos olhos de Israel, que Jesus entrasse na casa daquele gentio. Portanto, ainda mais um romano e um centurião, por melhor que fosse o homem, mas ele diz: basta uma palavra tua e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro, em uma versão digo ao meu servo: vem, e ele vem.
e diga ao meu servo, faze isto, e ele faz. Em outro texto, eu digo ao meu servo, fica, e ele fica. Sabe, Jesus tem autoridade. E Jesus, tendo autoridade, Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus disse, fica. E quando Jesus disse, fica, nós ficamos e esperamos. Mas Jesus também disse, vai. E quando Jesus diz, vai, nós vamos. E quando Jesus diz, faze, nós fazemos. Então nós fazemos porque Jesus disse, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Jesus disse, fica, Jesus disse, vai, Jesus disse, faze. Então, nós temos que ficar onde temos que ficar, nós temos que ir aonde temos que ir, e nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Por quê? Porque Jesus tem autoridade. Quando eu obedeço à autoridade, quando eu obedeço a esse princípio de autoridade, quando eu obedeço a Jesus, e eu obedeço por amor, porque eu amo e desejo fazer a sua vontade, porque Ele me conquistou, porque Ele me amou primeiro, por isso eu também o amo. Quando eu estou fazendo isso, eu estou indo na verdadeira obra de santificação, me santificando o Senhor, operando em mim, mas eu me devotando ao Senhor, ficando, indo e fazendo segundo o que Ele nos disse, segundo o que Ele nos falou, porque Ele é a autoridade e seguimos a sua palavra. Temos que voltar a estar na rocha, temos que voltar a estar firmados na rocha, que é a sua palavra, e sabedores que Jesus Cristo disse que o que crer em mim, disse Jesus, fará as mesmas obras que eu faço e obras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está dizendo, por causa da sua autoridade, faze. Ele disse, o que crê em mim fará obras maiores do que eu fiz, e Ele me ordena, e quando Jesus ordena que eu tenho que fazer, então eu tenho que fazer, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e autoridade superior, onipotente autoridade, que é a autoridade de Jesus Cristo. Toda autoridade. Se a autoridade requer, ouça-me bem, obediência, toda autoridade requer total obediência. Se a autoridade requer obediência, toda autoridade requer total obediência. Mas recebereis poder, autoridade primeiro. Porque nós não estamos fazendo as coisas alicerçados em poder, mas sim alicerçados em autoridade, porque a palavra é autoridade, Jesus é autoridade, a palavra é a rocha, e Jesus é a rocha, e nós estamos construindo em cima da rocha, da autoridade, da pessoa de Cristo, da palavra do Senhor. Então, mas estamos apoiados. Uma coisa é estar fundamentado, outra coisa é estar apoiado, para que a vossa fé, disse Paulo, não se apoiasse
em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, uma coisa é o alicerce. O alicerce é a autoridade, mas o apoio que, por apoiar, também nos sustenta, o apoio é o poder de Deus. Então, recebereis poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu acho interessante os passos. O primeiro passo, que seria subir esse primeiro degrau da ordenança de Jesus, é pregar em Jerusalém. Comece por Jerusalém, por sua Jerusalém. Mas o segundo passo está um pouquinho mais para lá, em Jerusalém e a Judéia. Jerusalém está na Judéia, mas isso é além de Jerusalém. Mas ainda estou na Judéia, ainda estou na região dos judeus, ainda estou na Judéia. Porém, depois da fronteira da Judéia, vem um grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que para os judeus era um grupo que eles nutriam um preconceito. Um grupo chamado os samaritanos. Então Jesus disse, pregue, eu direi entre aspas, pregue para os samaritanos. Lembre-se que num episódio nos evangelhos, o próprio João e Tiago foram chamados filhos do trovão. Por quê? Porque eles disseram ao Senhor a respeito dos samaritanos que não quiseram receber a Jesus. Jesus era judeu, eles não quiseram receber a Jesus. A gente vê que havia essa situação na realidade, que eles viviam naquele tempo. E eles disseram, queres que mandemos vir fogo dos céus e consumam essas pessoas? Interessante como tinham fé para fazer algo desse tipo, tinham fé. E Jesus diz, vocês não sabem de que espírito são. Esse não é o espírito de vocês. Esse não é o espírito de vocês. O espírito de vocês tem que ser diferente. Vocês têm que ser diferentes. Me parece que João entendeu bem isto, porque João, esse discípulo amado, se tornou o apóstolo do amor. Ele entendeu bem o que Jesus estava dizendo. Mas o que me chama a atenção é desse último passo, até os confins da terra. Porque Jesus poderia ter falado dos reinos ao redor ainda, ali pela região, mas ele foi até o extremo do mundo. Por que um salto tão grande? De Jerusalém à Judéia é um salto, da Judéia a Samaria é um salto. A explicação é simples. Porque se você consegue pregar aos samaritanos, se você consegue pregar para aquele que você não gosta, se você consegue pregar para aqueles que você tem preconceito, se você consegue pregar para aqueles que você condena, você consegue pregar para qualquer um. Se você consegue pregar em Samaria, você consegue pregar até os confins da terra. Porque quando você vence o seu preconceito, quando você vence a você mesmo, você venceu todas as limitações em sua vida, e você irá até aos confins da terra. Você tem poder para isto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Poder, habilidade pessoal, esse grande avivamento que produz quebrantamento, que produz arrependimento, porque
o juízo, o quebrantamento tem que começar pela igreja de Cristo. Começa por nós. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, certa vez eu ouvi uma mensagem maravilhosa do pastor Norberto Carlini, de Rosário, Argentina. Pastor Carlini disse: quando Deus precisou salvar ao gentio Cornélio, ao romano Cornélio, e a família de Cornélio, e aos amigos de Cornélio, Deus não precisou mudar propriamente Cornélio. Deus precisou mudar Pedro, transformar Pedro. E então Pedro teve aquela visão de um lençol com toda sorte de animais, puros e impuros, e Deus disse: mata e come. E Pedro disse: de forma alguma, jamais entrou em minha boca coisa que não seja pura, esquecendo-se do que Jesus havia dito: não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas é o que sai pela boca do homem que contamina o homem. E dessa maneira Jesus considerou puro todos os alimentos. Então Pedro ali tinha esquecido disso, e dizia o absurdo. Qual era o absurdo? Dizia: Senhor, e completava: não, Senhor, de forma alguma, Senhor. Como podemos reconhecer que é o Senhor, que é Deus, e desobedecer a ordem de Deus, pensando que estamos fazendo certo? Mas isso somos nós. E Deus insistiu com ele, porque o que faltava a Pedro era esclarecimento, era entendimento. Talvez ele pensasse: ele está me testando para ver se eu faço algo de errado. Deus não tentará a ninguém, é o que a palavra diz. E nós temos que entender o seguinte: o que Deus está nos dizendo: a autoridade diz fica, a autoridade diz vai, e a autoridade diz faze. Pedro estava tendo revelação, Pedro estava no meio de dedicação, de oração. Quando teve a visão, Pedro ouviu a Deus, e ainda assim não estava entendendo. Precisava de entendimento, precisava de compreensão, precisava de revelação. Ele estava tendo revelação, mas eu completo: ele necessitava ter mais que revelação, entendimento a respeito da revelação. E quando chegaram os homens, porque Cornélio é visitado por um anjo, não é a voz de Deus que fala com ele, é um anjo que fala com ele, e Cornélio obedece. Era homem sujeito à autoridade, e veio uma autoridade, uma palavra de autoridade, e ele obedeceu e mandou buscar a Pedro. Pedro toma outros e vai com eles, e Deus surpreende a Pedro, salvando todos aqueles gentios, ao ponto de Pedro diz: como eu vou negar água a quem Deus deu o Espírito? Autoridade e poder, avivamento, produzindo o que? Arrependimento, santificação. O que avivamento produz na igreja é santificação. O que avivamento produz no mundo é salvação. Se nós queremos salvar o mundo, nós temos que aprender a santificar a nossa própria vida. Quanto mais dedicados, quanto mais consagrados, mais usados por Deus para ganhar almas, para libertar vidas, para restaurar essas vidas em Cristo Jesus, pelo poder de Deus, para que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor nosso Deus. É uma guerra que nós temos que enfrentar na escuridão, nas trevas. Nós temos que enfrentar. E eu gostaria de citar um exemplo de uma guerra. Às vezes nós dizemos: mas o desafio é tão grande, incontável, inumerável.
E na guerra dos midianitas, ou contra os midianitas, melhor dizendo, de Gideão contra os midianitas, Deus leva Gideão e seus 300. E as armas que eles usam para vencer essa guerra foram armas muito interessantes. Deus disse a Gideão: tu os ferirás como um só homem, eles cairão em um só golpe diante de você. E eles levaram um vaso, e dentro do vaso uma tocha acesa, e em suas mãos uma trombeta. E então um chofar, uma trombeta. Então Gideão disse: o que eu fizer, fazei vós também. Tudo era segundo a palavra de Deus, tudo segundo a autoridade de Deus. Agora vem o poder de Deus a se manifestar. Eles tocam a trombeta, que invoca ao Senhor, que invoca a Deus. Eles tocam o chofar, que dá ordem de ataque, ordem de batalha, com esse instrumento que é sagrado aos judeus. Eles tocam o chofar, a mesma coisa que em Apocalipse diz o som das trombetas, o som do chofar. Então eles tocam o chofar, e se ouve, imagine o som, 301, porque eram os 300 de Gideão, mais Gideão, 301 trombetas, 301 chofares tocando. Mas eles não fazem só isto, eles quebram o vaso. Imagine o som, porque houve um som que perturbou, um som que abriu os céus, que exigiu o poder dos céus, mas um som que perturbou. Houve manifestação de 3 sons naquele dia: o som do chofar, o som dos vasos quebrados e o som do brado de guerra. Espada pelo Senhor e por Gideão. Então eles se colocaram onde deveriam ser colocados, em 3 grupos, produziram 3 sons. E uma das coisas que aconteceu no dia de Pentecostes é que veio do alto um som como de vento impetuoso, e encheu toda a casa. Um som que enche. Meus irmãos, com o avivamento vem um som produzido por nós, som também produzido pelos céus, produzido pelo vento do Espírito Santo, som de trombeta, som de cântaros se quebrando, som do brado, da voz humana. Quando o cântaro quebra, ele revela o que estava oculto, que era a tocha que eles ergueram. Trombeta numa mão, tocha na outra agora. Quebrantamento produz revelação do fogo que está oculto dentro de nós, dentro de cada um de nós. Mas se eles estavam com a tocha numa mão e com o chofar ou a trombeta na outra, onde estava a espada? Estava na boca. Estava na própria autoridade da declaração do que Deus ordenara falar. Eles não estavam falando o que eles tinham na cabeça.
a opinião deles, eles estavam dizendo o que Deus dissera para falar. Espada pelo Senhor e por Gideão. Espada pelo Senhor e por Gideão. Quem é Gideão? É a autoridade espiritual em nossas vidas, é nosso pai na fé, é a nossa liderança. Esse Gideão, espada pelo Senhor, mas também por Gideão. Grite espada pelo Senhor e por Gideão no dia de Pentecostes. E nós que estamos indo para o dia de Pentecostes, houve a manifestação de autoridade e poder, porque tudo está em autoridade e poder. Uma autoridade total requer uma obediência total, mas um poder absoluto, que nós não recebemos o Espírito por medida, recebemos a plenitude do Espírito. Somos cheios e continuamos a ser cheios, somos transbordantes incessantemente do Espírito Santo. Uma capacidade infinita requer uma execução, um trabalho infindável. Um poder onipotente requer um trabalho onipotente. Nós não somos onipotentes, por favor, mas aquele que opera tudo em todos, que nos disse: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Esse é um poder que capacita e que nos faz sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Talvez haja alguém nesta manhã que esteja nos ouvindo, esteja dizendo: como vocês podem ter fé assim? O mesmo Espírito que nos capacita é o mesmo Espírito que opera na vida das pessoas, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, revelando a Jesus Cristo. E uma vez que tenhamos a revelação de Jesus Cristo, como Jesus, perguntando aos seus discípulos, disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, adiantando-se, falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então disse a Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. É o Espírito Santo que revela. E se você agora está sentindo o seu coração arder e está desejoso, que os seus olhos foram abertos, os seus olhos foram abertos, e você está desejoso de receber a Jesus Cristo em sua vida, saiba, Ele não é um Deus que nos deixa de qualquer maneira, que não tem cuidado de nós. Ele é Pai, Ele nos ama, e que tudo e todos podem chamá-los de Senhor, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Rei, Rei dos reis, sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor e Senhor dos senhores. Mas só nós que aceitamos a Ele como nosso Salvador, podemos chamá-lo de Salvador. Ele não é só o seu Senhor, Ele é um Deus que te salva, que te liberta e te transforma. E se você deseja agora aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, basta simplesmente dizer: eu aceito. E esse é um compromisso que não é apenas pela vida toda, é pela eternidade inteira. Para sempre você estará com Ele e Ele com você. E para que você possa estar com Ele sempre, Ele te dá a vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus, é Jesus Cristo a quem enviaste.
Eu te convido a conhecer a Jesus, a conhecer o Pai. Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Eu te convido a aceitar agora Jesus e eu oro por você agora. Senhor Jesus, toca nessa vida, que ele receba do Senhor agora a revelação do Espírito Santo, a palavra de autoridade que o liberta. Basta uma palavra tua e as coisas acontecerão. E a tua palavra é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Agora, Senhor, nós oramos no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor abençoe a esta vida, no nome do Senhor. Mas eu me volto agora a você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã de domingo, para que haja quebrantamento em nossos corações e o fogo que Deus tem guardado, no nome de Jesus Cristo, a tocha que está ardendo no meu peito, no teu peito, nos nossos corações, que se revele no meio da escuridão. Que toquemos a nossa trombeta, que haja os sons, que o som impetuoso, que o som do vento impetuoso enche a nossa casa, enche a tua casa, enche a nossa vida. Aleluia. Eu te convido a ser cheio do Espírito Santo. Autoridade total, autoridade absoluta. Toda autoridade requer total obediência. Eu quero te chamar a mordomia, ao serviço, a servir a Jesus, agora, em total obediência. Venha obedecer e obedecer totalmente ao Senhor. E a Bíblia diz que obediência gera bênção. Toda autoridade requer total obediência para que sejamos totalmente abençoados, plenamente abençoados. Isso não é uma bênção de medida, isso é uma bênção sem medida. Então nós oramos agora: sejam cheios do Espírito Santo. Aprendam a esperar até o momento que o Senhor nos encha com o Espírito Santo. Eu não quero subir a um púlpito sem estar cheio do Espírito Santo. Eu não quero caminhar nessa vida sem estar cheio do Espírito Santo. Eu quero estar constantemente. Eu quero ter toda a plenitude do Espírito Santo de Deus em minha vida, em nossa vida. Senhor, enche com uma autoridade que é toda autoridade, para que nós tenhamos uma obediência, toda obediência, que gere em nós plena santificação, que por obedecermos exista em nós total bênção, bênção absoluta, bênção completa, bênção transbordante em nossas vidas. É o que nós oramos agora, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.